Alô, você que está conosco nessa transmissão ao vivo, quero dar o meu boa noite a você, quero deixar o meu agradecimento a você, quero que você, meu irmão da Igreja Batista Nova Vida, esteja antenado nesse momento, esteja disposto a louvar ao Senhor, a engrandecer o nome do Senhor nesse momento. Teremos uma programação hoje toda especial, né, com nossos queridos profissionais da educação física, Abílio Otílio e Isaac Teixeira, que estarão trazendo assuntos de interesse da comunidade cristã, né, também nesse cuidado ao corpo, né? Mas também queremos dizer que esse momento é um momento de adoração ao Senhor, né? Quando cuidamos do corpo, nós fazemos aquilo que Deus nos instrui a fazer, né? Então, que essa palavra possa te alcançar. Portanto, sintoniza aí na sua casa a sua TV, a sua Smart TV, o seu computador, né? O seu celular. Reúne a tua família e esteja disposto a adorar a Deus em oração, em adoração ao Senhor. Vamos orar a Deus nesse momento, pedindo a orientação dEle para esse momento que vamos ter perante a sua presença, perante a sua graça. Oremos, Senhor Deus, Pai de amor, de misericórdia, muito obrigado, Pai, pelas tuas providências, ó Pai, muito obrigado porque o Senhor é grande, é forte, é rico em misericórdia, é rico em amor, é rico em dádivas, ó Pai, para conosco. Nos sentimos agraciados e louvamos o teu nome porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é bondoso, porque o Senhor é amoroso, porque o Senhor cuida nos mínimos detalhes, ó Pai, da nossa vida. E nesse momento estamos reunidos para louvor e honra do teu nome. Adentra cada lar, ó Pai, adentra ao lar dessa comunidade cristã ao qual fazemos parte, ó Pai. Abençoa todos aqueles que estão professando o teu evangelho em casa. Abençoa aqueles que estão pregando a palavra com afinco, ó Pai, onde quer que esteja, pelo meio que estejam utilizando, ó Pai, que o teu Espírito possa alcançar os corações, ó Pai, nessa noite. Muito obrigado pelas tuas misericórdias sobre as nossas vidas. Perdoa as faltas, os pecados, ó Pai, que cometemos contra o Senhor. Perdoa as transgressões, ó Pai, porque erramos contra o Senhor e temos a convicção de que sem a atuação do teu poder sobre as nossas vidas, nós não somos nada, ó Pai. Por isso, te somos gratos, porque o Senhor tem nos dado muitas providências e o Senhor tem dado até além daquilo que precisamos para sobreviver, tem nos dado muito além daquilo que sonhamos ou pedimos, ó Pai. Muito obrigado. É isso que te pedimos, é isso que expressamos ao Senhor nesse momento. Que o Senhor nos instrua, dirija os nossos passos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, vamos agora entoar 2 cânticos ao Senhor. Vamos cantar o cântico Grande ao Senhor e Muito Digno de Louvor. Esse cântico exalta a pessoa do Deus vivo, esse cântico exalta a pessoa do Deus ao qual servimos, esse cântico exalta e engrandece o nome de Deus, né? Nós fomos criados para louvor, para honra do nosso Deus, e é por isso que nós temos que louvar com tudo que temos, com tudo que somos, com toda a alegria e com toda a ousadia aí no seu lar. Portanto, então, faça o seu melhor aí conosco, louvando a Deus nessa live. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Temos a vitória.
ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. As vozes queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Glória a Deus, porque o nosso Deus é um Rei eterno, é um Rei soberano, é um Rei acima de todas as coisas. Amém? Glória a Deus pela sua vida que está conosco online nesse momento. Quero mandar um abraço todo especial a você que está conosco, pastor Márcio Araújo, né, toda a sua família, irmã Maria Neuzete, irmã Dudinha, né, a irmã, o Filipinho, né, e a irmã Luísa, que está acompanhando lá, toda a família pastoral aí reunida. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco, né. Quero também mandar um alô todo especial, né, à irmã Vanderly, que está ao vivo, também irmã Érica nos acompanhando, né, o pessoal aí de Bela Cruz, que está ao vivo também na nossa live. Muito obrigado por estar presente conosco, muito obrigado por prestigiar a sua igreja, né, a igreja que o Senhor constituiu e que por nome damos Nova Vida, mas que faz parte de uma igreja muito maior, que é a igreja dos salvos em Cristo Jesus, né. Vamos cantar o cântico Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor
existe. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Canta bem forte. Tu és soberano sobre a terra. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me e a ti. Tu és tremendo. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Glória a Deus, porque o nosso Deus é um Deus tremendo, é um Deus grande, como dizia anteriormente. Então, quando louvamos o nome do Senhor, o Senhor se agrada do louvor que parte do coração do homem, né? Um louvor verdadeiro, um louvor que atinge de certo o coração de Deus, e Deus se alegra, Ele fica muito alegre quando você entoa louvores a Ele. Quero mandar um abraço especial para o nosso irmão José Mateus, irmã Maria Zulene, pastor Amarildo, Clícia e toda a família aí, a família do irmão Isaac, que está conosco também aqui nos bastidores, e já vai estar assumindo a palavra dessa noite. Irmã Érica, irmão Tarsis e família, né? Muito obrigado, irmão Tarsis, por estar conosco. Antes de passar a palavra ao nosso irmão Isaac, eu queria compartilhar com os amados irmãos a leitura bíblica, né, lá no livro de 1 Pedro, na carta de 1 Pedro, capítulo 1, os versos do 1 até o 10. Rapidamente a gente vai meditar aqui em 3 minutos nessa palavra. Peço a você que pegue a sua Bíblia aí em casa, né, em 1 Pedro, primeiro o capítulo e o versículo do 3 até o 10, até o 9, desculpem, né, até o 9. 1 Pedro 1, do 3 até o 9. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação,
prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mas não, mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Queridos, queria meditar rapidamente aqui nesse texto, na palavra de Deus, quando o apóstolo Pedro nos instrui a permanecermos com a nossa fé em Cristo Jesus, né? Ele orienta aqui a igreja de Cristo a exercitar a sua fé. Engraçado e até paradoxal para esse momento é dizer que o apóstolo Pedro disse que nós entraríamos, de certo, em alguns momentos onde seríamos provados, né? Vivemos hoje uma situação atípica da nossa sociedade, né? Um momento de pandemia, um momento onde o agravamento das questões de saúde, elas estão totalmente em evidência, né? Outras questões como as questões econômicas, as questões de relações comerciais, por exemplo, e até as relações laborais, né, do trabalho do dia a dia, elas ficaram de escanteios em detrimento da questão da nossa saúde, né? E nós vemos que todos os dias nós somos provados nessa área, né? E é isso que Pedro diz, que nós provavelmente seríamos entristecidos por todo tipo de tentações, por todo tipo de provações que passaríamos, mas que nós devíamos e devemos hoje, né, alicerçar a nossa fé em Cristo Jesus, né, que é o sustentador da nossa vida, que é o sustentador do universo. Se algo ruim está acontecendo perante a nossa sociedade hoje, saiba que Deus está acima dela, né, de qualquer problema, de qualquer situação, e Deus está no controle. E Pedro cita que é aí que nós veremos que a nossa fé genuína, ela transborda, né? Nós provamos que a nossa fé é genuína quando alicerçamos essa fé em Deus, né? Isso aí a meditação em 1 Pedro, né? Pedro nos traz aí uma dica rápida, né? Hoje eu vou fazer apenas essa meditação rápida, porque teremos também um momento muito especial, já falando aí um pouco sobre o corpo físico, atividades físicas versus exercícios físicos, né? Então, também meditaremos um pouco sobre isso, mas para encerrar aqui esse momento de meditação rápida, quero dizer para você que você busque manter a sua fé alinhada em Jesus Cristo, né? Em Jesus Cristo, a Bíblia nos diz que quando construímos, é como se nós construíssemos a nossa casa sobre uma rocha, onde vêm as grandes tempestades, onde vêm as grandes tribulações, os grandes furacões contra aquela casa que está construída na rocha, mas ela não balança, ela não cai, ela não é destruída, porque está firmada na rocha eterna, não é? Que a sua fé possa ser mantida em Cristo Jesus e que você possa se manter firme. Quero mandar um abraço especial para o nosso irmão Klinger e Giliardi, que está conosco ao vivo. Muito obrigado, Giliardi, por estar conosco. Luciane também, que está nos acompanhando. O Ginger que está... A Ginger que está nos acompanhando aí também ao vivo. Muito obrigado. E a irmã Jéssica também nos acompanhando ao vivo aí pela nossa página no Facebook. Quero deixar apenas umas orientações, né, nesse momento. Se você ainda não curtiu o nosso canal no YouTube, nosso canal é Igreja Batista Nova Vida, _RR. Esteja lá acompanhando as atividades da nossa igreja, né? Com muito carinho, com muita dedicação. A nossa equipe de mídia está trabalhando forte para que a palavra de Deus possa alcançar a tua vida. Inclusive, todas as nossas transmissões após esse encerramento no Facebook são
colocados ali no nosso canal do YouTube, e em pouco tempo nós estaremos transmitindo também ao vivo pelo YouTube, e em duplicidade, né? YouTube e Facebook. Mas no momento ainda não estamos com essa disponibilidade. Em pouco tempo nós chegaremos lá. Também quero reforçar aos irmãos que a nossa igreja continua com a campanha de oração, né? A campanha que nós fazemos ao meio-dia e às 18 horas. Estejam orando pelos profissionais da área de saúde, estejam orando pela nossa família pastoral, na pessoa do pastor Márcio Araújo, né, e família, que estão à frente desse rebanho da Igreja Batista Nova Vida. Estejam orando pelos irmãos que estão em dedicação também para que essas transmissões aconteçam. Estejam orando pelos nossos músicos, pelos ministérios da nossa igreja, para que essa palavra viva possa alcançar o coração dos nossos irmãos aí em casa, aí em Manaus, aí em Bela Cruz, né? Temos irmãos até em São Paulo, em Ribeirão Preto, nos acompanhando. Então, que estejam orando firmes uns pelos outros, né? A Bíblia diz lá no livro de Atos que quando Pedro e Silas, ou foi Paulo e Silas, estavam presos, a igreja orava, né? Então, nos momentos de adversidade, que nós possamos orar ao Senhor, né? Estejam orando uns pelos outros, né? Separem um tempo durante o seu dia. Então, nós temos um meio-dia e às 18 horas nós estamos com essa oração realmente intencional, né? De parar um tempo para estar orando ao Senhor. Separe aí 5, 10, 15, 20 minutos, 30 minutos em oração ao nosso Deus. Amém? Então, nesse momento, eu vou passar a palavra ao nosso querido irmão Isaac Teixeira, que vai conduzir aí a nossa entrevista com os profissionais da educação física. Que Deus possa alcançar o teu coração com essa palavra também. Quero dar uma boa noite a todos que estão acompanhando a gente pelo Facebook. É uma honra a gente poder, mais uma vez, estar aqui transmitindo um pouco da palavra de Deus, né, aos nossos corações, daqueles que estão precisando, né? Nós precisamos de Deus. E a gente traz também alguns temas importantes, né, quanto à nossa saúde física, nossa saúde emocional, saúde mental, saúde espiritual, né, saúde financeira. E é importante a gente estar sempre acompanhando e dialogando com profissionais também que atuam nas áreas, né, que a gente tem trazido aqui alguns assuntos, né, durante essas lives, né, nas quartas-feiras principalmente. O Ismael colocou e pontuou muito bem que é importante a gente estar sempre em oração uns pelos outros, né, que possamos colocar o nosso joelho no chão nesse momento de dificuldade que a humanidade está passando realmente com essa enfermidade, né, com essa pandemia, que a gente possa sempre compreender e entender os planos de Deus para as nossas vidas, né? Que possamos realizar as nossas atividades de modo a estar cumprindo aquilo que Deus quer para cada um de nós, né? E a gente trouxe nessa live, nessa noite, a gente está aqui com um profissional de educação física, o profissional Abílio Otílio, né? Ele já é profissional graduado na educação física e atua como professor, como personal, como profissional também na área de consultoria e personal trainer. Então, vocês estão aqui bem acompanhados, né, com dois profissionais da educação física nessa noite, duas pessoas que se dedicam a aprender, a estudar sempre, a compreender o corpo humano e poder transmitir um bem-estar melhor, né, para a sociedade, para a comunidade, para as pessoas que estão próximas. Trouxemos a importância de saber lidar com exercício físico e atividade física, né? Eu quero dar uma boa noite ao Abílio. Boa noite, Abílio. Boa noite, Isaac. Agradeço o convite de vocês, da Igreja Batista Nova Vida, e de você que é meu amigo, também profissional, dedicado. Estamos aqui conversando, esclarecendo algumas perguntas que possam surgir ou dúvidas da população boavistense. É um prazer estar com vocês, desde já eu agradeço. Prazer é todo nosso, Abílio. O Abílio também é especialista, né, em saúde e educação. Então, é um profissional da área, um profissional completo, né, que tem sempre se aprimorado em aprender também acerca
cada vez mais se capacitando, né, acerca do corpo humano, da sua funcionalidade. E nesse momento de pandemia, a gente trouxe o tema atividade física versus exercício físico. Um tempo de pandemia, em tempo de pandemia, evite o sobrepeso. Você que de repente está em casa aí parado, está aí descansando, ou só comendo e não está comendo algo que faça bem à sua saúde também, a gente vai falar um pouquinho acerca disso. Abílio, nós começamos falando aqui sobre a importância, né, de se conhecer corporalmente, aquele hábito de querer ser a pessoa saudável, é só o magrinho, o saudável é só aquele que tem um corpinho atlético, e a gente sabe que não é isso, né? A gente conhecendo da área, entende e conhece que não é assim que acontece. De repente, saber se a gente está dentro de um padrão de, entre aspas, normalidade, de um peso saudável, de estar ali dentro de uma faixa limite de peso para dizer que a gente está ali com um peso corporal saudável. A gente tem o IMC, Abílio. Eu queria que você falasse um pouco aí para a gente, um pouco disso nessa introdução. Muito bem, Isaac. Ótima pergunta. Antes de entrar diretamente no IMC, você colocou muito bem essa questão de padrões, que infelizmente as mídias colocam nas redes sociais, no sistema também de televisão, um padrão para o sexo feminino e um padrão de corpo para o sexo masculino que, quer queira, quer não, influencia a grande massa, principalmente aqueles adolescentes, aqueles jovens que estão ainda se formando enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto homem, e para deixar claro que não existe apenas um padrão de corpo, um padrão de estética. O importante é você estar bem consigo mesmo, você se sentir bem e, lógico, cuidar da saúde como um todo. Apenas você praticar um exercício, não é apenas você ter uma alimentação boa, tá? Nos tempos de hoje, mesmo antes da pandemia, nós sabemos que nós vivemos num mundo globalizado, num sistema capitalista, onde nós temos que correr atrás do pão de cada dia. Nós somos, em grande maioria, assalariados, e muito mais aqui em Roraima, onde a maioria é funcionário público. E você desempenha várias funções na sociedade. Ou você é pai, mãe, você é filho, você é companheiro, você é empregado, você tem seu compromisso com a sociedade, você tem diversas funções, né? A mulher dentro de casa, educando o filho, limpando também, assim, ajudando, obviamente, junto com o marido. E isso faz com que afete a nossa saúde mental, a nossa saúde psicológica, espiritual, emotiva, afetiva, físio-corporal e também a questão da alimentação, que é muito importante. Então, nós temos diversas dimensões que constituem a nossa saúde como um todo. Então, é válido colocar isso para os nossos ouvintes nessa live de hoje, porque é importante, sim, não apenas em tempo de pandemia, mas ainda mais neste tempo, sim, você está cuidando da sua saúde. A nossa proposta é essa, trazer um pouquinho sobre atividade física e exercício físico. Acho que falei um bocado. Falou um monte, Abílio, show de bola. Enquanto a gente fala assim, né, é bom detalhar também, porque tem pessoas também que não conhecem, né, assim, da nossa área. Às vezes a gente fala um termo técnico aqui, a gente traz uma linguagem um pouco mais entendível, posso falar assim, para o público que está ouvindo a gente, né? Para a população que não conhece muito. E aí, Abílio, agora vamos falar um pouquinho acerca do índice de massa corporal, né, chamado de IMC. Lembra que tem os padrões, a gente falou, né? É importante, você colocou um ponto muito interessante, que você precisa estar bem consigo mesmo, né? Se você está acima do peso ou abaixo do peso, se você é gordinho, cheinho, magrinho, baixinho, alto, careca, você precisa estar bem consigo mesmo, se sentindo bem, né? Não precisa você querer externar isso para os outros, mas sim estar bem consigo mesmo, né? Eu sou baixinho, mas eu estou bem, eu tô legal, né? Eu estou um pouquinho acima do peso, mas isso não vai afetar a minha mente, não vai me atrapalhar em algumas atividades, né? E aí a gente traz aqui, dentro da educação física mesmo, a questão de cuidar do corpo. A gente vai trabalhar um pouco dentro dessa linha, né, de atividade física, de exercício físico. E para isso, a gente, antes de praticar atividade física ou exercício físico,
a gente precisa fazer uma avaliação, né, para saber como é que está o nosso corpo, como é que a gente está na nossa composição. E aí fala um pouquinho para a gente, Abílio, acerca desse IMC, que é para avaliar, né, o peso em relação à sua altura, né, e saber indicar se ele está dentro de um peso ideal para começar uma prática esportiva. Além do IMC, claro que tem que ter uma autorização médica, uma avaliação médica, né, clínica, para saber se você está apto a praticar atividade física. Mas sabemos que nesse momento de pandemia, a gente precisa estar um pouco ali, ser mais direto, né, no assunto, assim, para trazer exercícios e atividades que possam ser realizados, né, dentro de casa ou com a consultoria online. A gente vai falar um pouco mais acerca disso mais à frente. Eu queria que você focasse no... Muito bem, Isaac. Então, o IMC é o Índice de Massa Corpórea, também chamado de Índice de Massa Corporal, que é utilizado pela OMS, Organização Mundial de Saúde, para avaliar o estado nutricional da população mundial. Também é utilizado pelo IBGE e outros órgãos estatísticos brasileiros e também, como eu falei, mundial. O IMC é muito simples de você calcular. Você vai utilizar apenas 2 elementos: o seu peso corporal e a sua altura, que é a mesma coisa de estatura, em uma fórmula matemática que vai abranger a divisão e a multiplicação. Através do resultado que der, existe uma tabela de classificação. E dentro dessa tabela você vai se encontrar se você está abaixo do peso, se você está no peso ideal para a sua altura, ou se você está sobrepeso, ou ainda em estado de obesidade. Lembrando que o estado de obesidade, existem 3 níveis, 3 escalonamentos. A obesidade nível 2 e a obesidade nível 3, que também é chamada de obesidade mórbida. Então, essa tabela é muito válida para avaliar a população como um todo. Eu acompanhei a sua live, na oportunidade que o Ismael lhe entrevistou, e você comentou que mais de 50% da população roraimense está acima do peso. É um dado preocupante, mas não tanto assim. O que vale colocar para a população é que o sobrepeso ele é um nível abaixo da obesidade, ou seja, é um nível de alerta, onde você deve se atentar que você está com sobrepeso. Às vezes pode ser uma gordura abdominal. Mulheres geralmente acumula-se mais gordura mais na região do glúteo ali, chamado de culote ali, mas é importante sim a gente conhecer. Então você vai utilizar o seu peso corporal, digamos que a pessoa pesa 80 quilos e tem 1,70 m. Ela vai pegar o seu peso corporal e dividir pela sua altura, 1,70 m, vezes a sua altura. Então, na matemática, a gente faz primeiro a multiplicação, porque está entre parênteses, ou 1,70 m elevado ao quadrado. Aí você vai pegar 1,70 vezes 1,70, vai dar um número com vírgula, uma fração, e você então vai pegar os 80 quilos e dividir lá pelo número que deu, 2, alguma coisa ou 3, alguma coisa. Se der abaixo de 18,5, você está de acordo com o IMC, que é utilizado há mais de 200 anos mundialmente, você vai estar abaixo do peso. Isso não quer dizer que você vai estar desnutrido. Para você determinar que uma pessoa está desnutrida, você vai ter que fazer exames laboratoriais, tá? Exame de sangue e outros. Muito bem. Muito bem, por pequenos problemas, né, técnicos aí, a gente teve uma baixa, mas já voltamos. Então, a gente lembra que na nossa época lá, tinha o professor que dava a bola, jogava a bola. Hoje em dia já temos uma educação física que tem um estudo mais aprimorado dentro das atividades que devem ser desenvolvidas nas escolas e também nos clubes, nas academias, né, nos treinamentos, né, dos personal, que o personal passa para uma pessoa, para a pessoa treinar ali com um objetivo traçado, né? E eu quero que você fale para a gente qual a diferença entre atividade física e exercício físico. Muito bem, Isaac. A atividade física é qualquer atividade que lhe dê um gasto calórico, uma queima calórica, um gasto energético, ok? Já o exercício físico vai lhe dar também esse gasto calórico, só que é algo muito mais bem planejado, algo muito mais bem traçado, com metas, objetivos,
a curto, médio e longo prazos, com uma periodização, que é um escalonamento no treinamento, de geralmente alguns meses, ou até mesmo dentro de um ano, você se divide o seu treinador, o seu treinamento em escalas, onde você vai ter diferentes estímulos, leves, moderado, intenso. Então, existe essa diferença grande entre atividade física e exercício físico. Muito bem, Abílio. Assim, me diga um exemplo, então, ou dois exemplos, quando você quiser falar, de quais são os exemplos de atividades físicas, né? Para a gente falar bem a linguagem popular mesmo. Atividade física, um exemplo de atividade física é isso. Por exemplo, atividades do dia a dia. Você vai lavar o seu carro, você vai lavar a louça, ou você pegou a sua pá, sua enxada ali, vai capinar, juntar um mato, você está queimando calorias? Está. Mas qual o seu objetivo? Ele está relacionado à sua saúde ou apenas à tarefa em questão? A tarefa. Está relacionado à tarefa. Você em nenhum momento se preocupou em melhorar a sua saúde, o seu condicionamento, o número de braçadas, o número de repetições. Então, está ligado diretamente com a função que você ia realizar no seu dia a dia. Já o exercício físico, não. O exercício físico, você vai, como eu falei, é algo mais bem planejado para a sua saúde, ok? Ok, Abílio. Então, uma atividade física é você, de repente, pegar a vassoura e vai varrer a casa, né? Vai lavar uma roupa, vai lavar uma louça, vai comprar um pão, ok? Uma caminhada, né? Assim, bem, sem objetivo, né? Direto. Então, vamos partir para o exercício físico, Abílio. Cite exemplos para a gente de exercício físico. Eu vou dar um mesmo exemplo para as duas situações, nesse tempo de pandemia. Você está dentro de casa, o seu metabolismo basal e de repouso, com certeza, já caiu, porque você está se movimentando bem menos, você, de repente, está trabalhando dentro de casa, em home office, não está indo ao trabalho. Mas você precisou ir ao supermercado ou à padaria comprar pão. Aí você pode aliar a sua tarefa do seu dia a dia, que inicialmente seria apenas uma atividade física, você iria caminhando despreocupado, ou até de bicicleta, à padaria e retornaria para o seu lar. E se você colocar um par de tênis, colocar na mente que você vai aproveitar aquele momento para estar se exercitando, colocou a sua máscara, sua proteção e começou caminhando e depois começou um trote, começou a correr. Aí já passa a ser o exercício físico. Você aliou, né, o útil ao agradável ali. Ok, Abílio, muito bem. Abílio, a gente sabe que ninguém é igual a ninguém, né? A gente tem características, tem semelhanças, mas Deus criou todo mundo um pouco diferente em alguns aspectos, né? E aí, dentro da educação física, nós temos os nossos biotipos, chama-se biótipos, né? Que a gente tem aquela pessoa que é mais magrinha, aquela que é mais atlética, aquela que é um pouco mais cheinha, né? Mais gordinha. E aí, como é que a educação física classifica essas pessoas, Abílio? Muito bem. Dentro da biologia, nós temos esses três principais biótipos. Ectomorfo, o mesomorfo, que está ali no meio, e o endomorfo. Vamos começar pelo ectomorfo. O indivíduo ectomorfo é aquele, geneticamente, que tem as características bem magras. Geralmente, é um pouco mais alongado o pescoço, a estatura maior. Ele tem grande dificuldade de ganhar peso, seja de massa muscular ou mesmo até de gordura. Ele tem essa dificuldade. O seu metabolismo é muito acelerado. Ele comeu, daqui a 1 hora e meia, mesmo sem se exercitar, ele já está com fome. Tá? Então, acontece, ele vai ter grande dificuldade de ganhar peso se esse for o objetivo dele. Já o indivíduo mesomorfo, ele está no meio entre o ecto e o endo. Digamos que seja, entre aspas, um biótipo melhor. Ele tem uma maior facilidade para ganhar massa magra, que é a massa muscular, se ele for passar a realizar alguns treinos de musculação, cross-training, ou outro exercício que dê esse estímulo, tá, do princípio da hipertrofia. Entretanto, ele também tem que se cuidar. Ele não pode, digamos que, vacilar. Ele está no meio, ele tem facilidade de ganhar massa muscular, mas se ele não fizer uma dieta equilibrada, ele vai ganhar gordura corporal, ele vai acumular essa gordura corporal. O mesomorfo, né, ele precisa ter um cuidado também, assim como os outros precisam, né, Abílio, na questão alimentar.
A gente às vezes fala muito de exercício físico, mas a alimentação também é importante. Você saber o que vai comer antes de treinar, após treinar, durante, né, o seu dia a dia, aquelas fases que você não está treinando. E faltou falar também de mais um, o ectomorfo, né? Aquele que ecto, é o que é para fora. Vamos ver aqui, Abílio, como é que a gente fala o ectomorfo. O endomorfo. Perdão, né? endomorfo. Isso, o endomorfo, então, já é o oposto do ectomorfo. Quem assistiu Chaves, eu vou citar aqui os personagens do Chaves, aí seria o seu barriga, digamos assim. Então, ele é um endomorfo. O que acontece com o endomorfo? É aquela pessoa que não pode sentir o cheiro do pão na esquina, passou perto da padaria, sentiu o cheiro do pão, pensou em comê-lo, no outro dia já acorda 500 gramas a mais na balança. É o indivíduo que tem grande facilidade, lógico que é uma brincadeira que nós estamos fazendo aqui, mas se ele comer pão, se ele comer massa, muito carboidrato, ele vai engordar. Por isso que ele tem a necessidade também de estar realizando um exercício físico planejado, acompanhado por profissional, para ele tentar equilibrar não apenas a sua saúde, mas tentar retardar esse acúmulo de gordura corporal, esse aumento de peso repentino. Então, o endomorfo tem que ter uma cautela ainda maior para, ao longo dos anos, não acumular tanto peso. Porque, engraçado, Isaac, as pessoas, elas procuram a atividade física, o exercício físico, e querem resultados a curto prazo, sendo que ela passou acumulando gordura corporal 20, 25, 30 anos acumulando, e vários anos sedentários. Então, o ser humano, na história da humanidade, nós éramos pessoas nômades. Então, o que acontecia? O alimento era escasso, nós tínhamos que caçar. Os homens saíam para a caça, tá? Pegavam essa caça, traziam para suas famílias, se alimentavam muito, eles comiam muito, porque eles não tinham a noção de quando seria a sua próxima refeição. Nisso, naquele tempo, eles eram muito mais gordinhos, digamos assim. Por conta disso, a nossa genética, os seres humanos, nós temos essa propensão de acumular gordura corporal ao longo dos anos. Então, temos que ter esse cuidado também. Muito bem, Abílio. Interessante que você falou, né? Hoje, a gente tem à disposição da gente, na nossa geladeira, né, um recurso um pouco melhor. Não é muito, mas a gente tem condições de ter uma alimentação, de guardar alguma coisa, e a gente se alimenta muito mal, né? Isso aqui dá até uma pauta para de repente, a gente trazer um nutricionista aqui mais à frente, ou nutrólogo, né, para falar acerca de alimentação. Mas só vale um toque aqui que quem compra o alimento para a nossa casa somos nós mesmos, né? A gente tem condições de comprar coisas melhores para a nossa saúde, não o mais gostoso sempre, né? A gente fala assim de remédio, o remédio é ruim. Hoje em dia tem remédio que é gostoso, né? A criancinha vai lá e toma. Então, assim, que a gente possa escolher os melhores alimentos para a gente estar colocando, né, a nossa mesa ali para ser servido, de modo que seja saudável e não somente gostoso. Como você colocou, as coisas mais gostosas, as coisas mais palativas são as que nos fazem mal. Isso não quer dizer que nós não podemos comer. Eu sou de uma linha de um raciocínio que não sou totalmente cético em relação a isso aí. Nós temos que, sim, que viver. Não adianta você querer fazer uma dieta, você querer fazer um exercício físico sendo totalmente obrigado. Você tem que fazer aquilo que você vai dar conta de fazer. Como eu falei, você saiu do eixo zero, você vai ter uma longa caminhada. Mas, a partir do momento que você começa a ver resultado na sua cabeça e no seu corpo, você vai ter essa determinação de seguir em frente. Muito bem, Abílio. Todo começo é difícil, né? A pessoa tem que mudar ali hábitos alimentares, já como você falou, há 20, 30 anos, que a pessoa é acostumada a ficar comendo macarronada, pão e bolo, e uma refeição atrás da outra sem cuidados, né? E tem que mudar hábitos alimentares. Nós vamos passar para uma fase aqui, que é a fase de treinamento. Vamos falar um pouquinho acerca de treinamento, não vamos aprofundar muito, mas dentro do treinamento, né, que cuidados a gente deve ter para treinar? Né? Assim, em pandemia em casa, nesses tempos que a gente está em isolamento social, está todo mundo em casa ali, confinado, e a gente precisa também ter alguns cuidados, né, Bíblia? Eu queria que você falasse um pouquinho que cuidados a gente deve ter no pré-treino, pós-treino e durante o treino também, em casa ou com acompanhamento de um profissional, né, quando a gente fala
a questão do consultoria online, do personal trainer está acompanhando também ali você. Muito bem, Isaac. Então, realmente, nós precisamos ter alguns cuidados antes de realizar essa atividade. Primeiro, como você colocou, buscar orientação. Quando nós ficamos doentes, nós vamos atrás do médico. Quando nós precisamos de uma dieta, nós vamos atrás do nutricionista. E quando nós precisamos realizar um treinamento nessa pandemia, nós devemos procurar o profissional de educação física. Muito bem. Vocês sabiam que aqui em Roraima nós temos mais de 1.500 profissionais graduados, registrados no Conselho Regional de Educação Física, que é vinculado ao Conselho Federal? Então, fica essa informação para vocês. São muitos bons profissionais que estão atuando no mercado e, principalmente, não apenas no tempo de pandemia, mas agora, na pandemia, isso aumentou, essa questão de consultoria online. Então, inclusive, o Ministério da Saúde até autorizou médicos a utilizar o sistema de teleconferência para estar atendendo os pacientes. E já tem nutricionista, já tem educador físico fazendo isso, várias profissões realizando devido à questão de não haver contato físico e aglomeração. Então, indo à sua pergunta, o cuidado depois de procurar esse profissional é, por exemplo, você está higienizando o material que você vai utilizar, seja lá com álcool 70, seja com água sanitária e álcool, enfim, isso aí você que vai decidir. Mas criar uma rotina de exercício, porque o que acontece? Nós, seres humanos, somos seres acomodados. Se você não estipular um horário para você treinar, uma opção ou no máximo duas, digamos, se eu não treinar de manhã, eu vou treinar à tarde, tal horário. Se você não fizer isso, você vai se acomodar. Acaba vindo aquela preguiça. Vou treinar daqui a pouco, Quando você viu, já passou as 24 horas e já vem o dia seguinte e você acabou não treinando. Então, estabeleça a sua rotina. Assim como qualquer atividade diária, de trabalho, o exercício físico tem que entrar na sua agenda diária. E os cuidados de segurança são sempre importantes. Tá? Não é porque você está em casa que você, dependendo do exercício, deve fazer descalço. O importante, para proteger os pés, os tênis foram criados para isso também. Então, você bota um calçado. Não tenho tênis, não tenho condição financeira. Você bota o que você tiver, desde que não prejudique a realização do exercício. Então está sempre tomando esse cuidado de segurança antes de iniciar, durante o treinamento. Não inventar-se moda de estar se pendurando, digamos que, na janela, na parede, porque tem pessoas que são ectomorfos, pesam 60 quilos, mas tem pessoas que pesam 80, 90, ela vai ter condições de estar se pendurando? Nunca fez isso. Então, para evitar lesões, não recomendamos isso. Abílio, a gente falou da outra vez, aqui na live, né, que o Ismael me entrevistou, a gente falou eu falei assim, que não é para a gente ficar inventando, né? Não é hora da gente ficar inventando. Então, se você já treinava, com certeza você já vai ter seu profissional para estar lhe orientando, você vai atrás dele, ele vai te passar algumas dicas que você consegue realizar na sua casa. Então, a gente não tem que inventar, vai pegar a panela, vai pegar o cabo não sei de quê. Não, pera. Vamos fazer o feijão com arroz, aquela coisa simples que a gente já consegue realizar. Não precisa a gente ficar inventando. Não, vou virar de ponta cabeça porque assim vai ficar melhor, meu abdômen, não sei o quê. Não, pera aí. Vamos usar, né, o que a gente tem nas mãos, né, que são os profissionais de educação física e os equipamentos que a gente já possui assim, no nosso lar, na nossa casa, dentro da nossa rotina. Isso é muito importante, você colocou, de a gente ter rotina, né? Horário de acordar, principalmente evitar o sobrepeso, né? Horário de descansar também, de dormir, o horário da alimentação e o horário de treinamentos. Então, assim, Abílio, também a gente pode falar acerca do ambiente que a gente vai realizar essa atividade, né? De repente você vai fazer uma atividade em cima de um tapete e tua casa é uma cerâmica, é um piso mais liso, né? Pode escorregar, pode gerar ali uma fratura, de repente, ou uma lesão. É importante a gente preparar o ambiente, né? Pode falar um pouquinho disso também, Abílio? Muito bem, como você colocou, ter essa preocupação, ter cautela, tá? Analisar primeiro o ambiente onde você vai treinar, utilizar não do invencionismo, mas da sua criatividade, desde que tenha funcionalidade para aquele objetivo que você está traçando, junto com o seu profissional. Na internet nós temos diversos profissionais, se você for no YouTube, você encontra de tudo. Então é importante você ter um bom filtro para se autoavaliar. Será que eu consigo fazer isso? Será que isso é para mim ou é para uma pessoa que não tem problema de joelho e coluna, não tem hipertensão, não tem diabetes, arteriosclerose,
Então, tem que se avaliar isso aí. O ambiente realmente é importante você estar avaliando antes de tudo. Legal. Você tem uma ventilação correta também, né, Abílio? Às vezes a pessoa treina num ambiente extremamente quente e o corpo vai ali suar, vai transpirar, vai pensar que já está perdendo caloria. Ele está, na verdade, desidratando, né? Não é interessante isso. Vamos lá. Abílio, nesses dias a gente tem visto, né, na nossa área, antes da pandemia até também, pessoas treinando em jejum. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, assim, dentro do que você pode entender para a gente. Pode treinar de barriga vazia? Se esse objetivo funciona para todo mundo, ou se a pessoa precisa realmente ver se vale a pena ela treinar em jejum, né? Se é para ela ficar com fome o dia inteiro e treinar pesado. Como é que esse treino deve ser, Abílio? Muito bem, Isaac. Nós sabemos que as recomendações dos nutricionistas, nutrólogos, é fazer mais de 3 refeições diárias, mesmo que você seja ectomorfo, mesomorfo ou endomorfo, porque se você faz mais refeições, o seu metabolismo ele fica acelerado, então ele não entra em um estado de acomodação. Tá? Então ele não fica lento, então ele vai estar sempre trabalhando, porque vai ter sempre algum alimento para estar sendo digerido, mas não é qualquer tipo de alimento e a qualquer hora, a qualquer momento que você vai estar ingerindo esse alimento. Tá? Então, indo à sua pergunta, que você me perguntou sobre... Se pode treinar de barriga vazia. Muito bem, lembrado. A questão do jejum intermitente é um protocolo que existe, mas se você nunca o realizou, eu, enquanto profissional, não recomendo que você realize. Existe esse protocolo, as pessoas utilizam para médio ou curto prazo, de repente, vou sair de férias, não é o caso agora da pandemia, mas quando acabar todo esse processo, vou pegar uma praia, então vou fazer 2 semanas de jejum intermitente, que existe esse protocolo, para mais detalhado, e para chegar na praia com a barriga mais baixa. Então, tudo bem. A curto, médio prazo, beleza, mas a longo prazo, eu não recomendo realizar o jejum intermitente se você é uma pessoa comum. Você não vai competir, você é destreinado, você não vai competir, você não está objetivando isso. E não é o fato de você fazer o jejum intermitente mais vezes que você vai emagrecer. Não é interessante. Da mesma forma que não é interessante você começar a prática de exercício físico se alimentando 10 minutos antes. Então, você tem que dar um intervalo de uma refeição leve, né? Ela é importante, sim, acontecer, para depois você estar dando esse estímulo. E também outra relação entre que tipo de estímulo? É um estímulo leve? É um estímulo moderado? Ou é um estímulo mais intenso? Se você vai fazer de alta intensidade, se você já treinava, tranquilo, você pode até se alimentar um pouquinho melhor, dando esse intervalo de tempo. Caso contrário, não. Muito bem, Abílio. A gente entrando dentro do assunto sobrepeso, né? Queria que você classificasse assim, o que é uma pessoa sobrepeso. Porque, de repente, você pode pesar 90 quilos, mas não está em sobrepeso. Por conta da sua altura, por conta de você não estar com esse peso sendo um peso de gordura corporal, mas sim de massa magra, que chama-se massa muscular, né? Que é força, então treinamento de força. Eu queria que você falasse para a gente assim, o que é uma pessoa com sobrepeso? Muito bem, Isaac. Então, como eu falei antes, o sobrepeso, de acordo com o IMC, é aquela pessoa que está classificada no resultado daquela equação matemática de 25 a 30. Se estiver dentro desse resultado, você está um pouco acima do peso. Isso não é o fim dos tempos, porque você está acima do peso. É só um alerta. Como o Isaac colocou, você pode estar com mais massa muscular do que gordura. Então, não é preocupante. Vocês já viram pessoas, né, aqueles homens fisiculturistas e mulheres que são super fortes, eles se for calcular dentro do MC, eles estão acima do peso. Mas se for fazer uma avaliação mais profunda, eles vão estar com baixo percentual de gordura, vão estar com 5%, 6% de gordura, que já não é tão saudável assim você ficar muito tempo. É só um curto período que eles ficam. Então, tem essa diferença. IMC avalia o corpo como um todo para pessoas sedentárias, destreinadas, iniciantes. Se você é um indivíduo que tem já um tônus muscular,
mesmo que você não tenha treinado, mas você de repente é um indivíduo mesomorfo, você vai ter essa massa muscular preservada e facilidade para ganhar ainda mais. Então, talvez para você o IMC dê em sobrepeso. Então, o ideal para você seria procurar um educador físico para estar realizando uma avaliação física mais precisa. Nós temos a bioimpedância, as dobras cutâneas, temos várias instituições, várias academias, centros de atividade física aqui em Boa Vista, que realizam essa atividade e por um investimento muito baixo. Muito bem, Abílio. A gente falando acerca do sobrepeso em si, já estamos chegando perto do final da nossa entrevista, eu te agradeço aqui em nome da igreja, mas enquanto vamos continuar um pouco mais, né, te sugar um pouco mais, né, toda hora, né, Abílio, que a gente tem essa oportunidade de ter um profissional explicando acerca do que pode se fazer bem para a nossa saúde. É importante a gente cuidar do nosso corpo físico, é importante a gente cuidar também da nossa saúde, que reflete, né, se a gente não estiver bem também fisicamente, a nossa saúde vai ficar abalada e não é legal. Nesse tempo de pandemia, é preciso a gente manter a nossa imunidade alta, sempre alta, né? E o exercício físico ajuda muito, e muito, né, a manter essa atividade, nossa imunidade alta. Eu quero saber, Abílio, o que pode causar um sobrepeso? A gente falando assim, bem simplesmente, né, você já respondeu um pouco, mas a pessoa fala assim, poxa, mas eu estou sobrepeso. O que será que causou? Pode ser hereditariedade, pode ser uma má alimentação, pode ser ali alguma doença mental, algum estresse que ela passou, ou algum medicamento que ela está utilizando. Queria que você falasse um pouquinho mais para a gente, o que pode causar um sobrepeso na pessoa? Então, o acúmulo de gordura, o sobrepeso e até mesmo a obesidade, ela é multifatorial. Em primeiro lugar, temos a hereditariedade, a carga genética que você herda dos seus antepassados. Então, você pode ter mais probabilidade de adquirir esse acúmulo de gordura para vir, então, a estar em sobrepeso ou obesidade. Mas isso não é fator determinante. Isto é genótipo, mas nós temos o nosso fenótipo, que são as questões externas. O que nós vamos fazer com isso para não cair nessa? Nós vamos melhorar a alimentação, nós vamos fazer exercício físico, e uma outra coisa que causa bastante o sobrepeso é a parte mental que você colocou. Quando nós nos estressamos, às vezes nós temos problemas pequenos que acabamos transformando eles em grandes. A maioria dos nossos problemas são pequenos. Se você olhar para o lado, tem pessoas com problemas muito maiores que o seu. E toda vez que você se estressa dentro de casa, né, com a sua família, no trabalho, no trânsito, diversas situações, você libera um hormônio chamado cortisol. Esse hormônio, ele é terrível. Esse hormônio, ele vai fazer você perder massa magra, que é o músculo, ou seja, vai te deixar flácido e vai te levar à lipogênese, que é o acúmulo de novas células de gordura. Ou seja, um hormônio péssimo, faz você perder músculo e ganhar gordura. Ninguém em sã consciência vai querer que isso aconteça. Então, diminuir o nível de estresse, melhorar a alimentação, porque se tiver uma alimentação muito ruim, você vai acumular mais gordura corporal e está se movimentando. São esses 3 principais fatores. Tem vários outros, mas vamos deixar esses 3 por hoje aqui. Muito bem, Abílio. E aí a gente falando acerca de ganhar peso, né? E essa troca de força, que é músculo, força, né? Onde a gente tem o movimento em si, por gordura, não é bom para o corpo, né? Porque não é só esteticamente falando. A gente está trabalhando também aqui de saúde. A gente olha assim para a pessoa, de repente a pessoa está magrinha, mas está doente. Está ali forte tal, mas está doente. E tem outro que está gordinho, acima do peso visualmente, mas não está saudável, né? E o que a gente pode falar um pouco aí, Abílio, acerca disso? O que a gente pode falar sobre essa questão do sobrepeso, né? De a pessoa estar ali com um peso dentro da normalidade, mas ele não está saudável. Queria que você falasse um pouquinho mais acerca disso. Exatamente. Tem pessoas que aparentemente estão magras, aparentemente. Mas quando vai fazer uma avaliação física ou exames laboratoriais mais precisos, você está com colesterol alto, o LDL, que é o colesterol ruim, está alto, o HDL, que é o colesterol bom, pode estar baixo, triglicerídeos pode estar totalmente alterado. Então, é um falso magro.
que a gente chama a nomenclatura popularmente. Ao mesmo tempo que pode ter uma pessoa que está em sobrepeso, aparentemente está em sobrepeso, mas se fizer exames nela, ela tem uma grande quantidade de massa muscular, ela, depois de realizar os exames, ela pode estar saudável, pode estar, digamos que, normal com seus exames, colesterol, triglicerídeos, pressão. Então, existe também essa pessoa, tá? São exceções, mas existem. É comum nós encontrarmos, mas a grande maioria do sobrepeso são essas pessoas realmente que estão ali com esses maus hábitos do cotidiano. Muito obrigado, Abílio. A gente tem um espaço aqui, Abílio, na live, eu acho que eu não sei se eu combinei contigo, mas são perguntas externas, né? Tem muita gente acompanhando a gente aí, e aí tem as perguntas externas. Eu vou passar para o Ismael fazer uma pergunta externa, mas a gente ainda não terminou a entrevista. Tem mais uma pergunta ainda para fazer para o Abílio. Ismael. Aí eu estou recebendo aqui, Abílio, a pergunta do nosso internauta, Iruca. Iruca Oliveira está fazendo a pergunta aqui para a gente, quando você falou em estabelecer uma rotina, né, de exercícios. Ele pergunta assim, qual seria a rotina de exercícios assim ideal, de quanto em quanto tempo praticar essas atividades e exercícios físicos, e para quem está iniciando a atividade agora. Muito bem, obrigado pela pergunta. Para quem está iniciando, o ideal é procurar um profissional, tá? Mas se você não tiver essa condição, apesar que não é muito mais barato do que uma consulta com outros profissionais. Mas você tem que começar aos poucos. Não precisa fazer todo dia 1 hora e 30. Se você fizer 3 vezes na semana, durante 30 minutos, aquilo que você garante fazer, tomando todos aqueles cuidados que nós comentamos aqui, já está de bom tamanho. E à medida que você for ganhando essa aptidão cardiorrespiratória, essa aptidão física, esse condicionamento físico-corporal, você vai aumentando o volume e a intensidade. Você não precisa treinar de segunda a segunda-feira. Como eu falei, tratando-se de população comum, pessoas que estão procurando apenas melhorar a saúde, emagrecer um pouco, enrijecer, aprimorar o tônus muscular, buscar um pouquinho de massa muscular. Então, você tem que dar o descanso também para o corpo. Você não pode, por exemplo, estar treinando perna, fazendo agachamento dia sim, dia não. Se você colocar uma intensidade de moderada a alta. A musculatura, principalmente dos membros inferiores, elas precisam de um descanso um pouco maior para estar se recuperando. Diferente do tronco e dos membros superiores, que se recuperam um pouco mais por serem menores, tem menos vascularização se compararmos com a coxa, por exemplo. Mas existe, nós chamamos de periodização na educação física, tá? Na prescrição de exercícios. Você não pode fazer abdominal todos os dias. O músculo, toda a musculatura precisa de estímulo e de descanso. Cada grupamento muscular vai ter, de acordo com a intensidade do estímulo, vai ter um X de tempo de descanso propício para você estar realizando o seu objetivo. Porque se você der muito estímulo e pouco descanso, você pode, ao invés de melhorar, você pode prejudicar e ficar propenso a lesões. Eu acho que aí você respondeu, Abílio, a pergunta do nosso, né, pessoa que está assistindo a gente. Muito bom a pergunta. A gente ainda tem outra pergunta lá. Eu vou passar para o Ismael fazer outra pergunta. Faça outra pergunta, Ismael. Temos aqui a participação do nosso internauta Eduardo Lemos, que está perguntando, a caminhada realmente é um exercício ideal para iniciantes? Quais os seus efeitos para o corpo? Muito bem, Eduardo. Pasmem, isso não é de agora. Já vem mais de 20 anos atrás. Desde a década de 90, já existem estudos científicos mostrando que se a pessoa estiver sedentária, se a pessoa está sobrepeso ou em obesidade, possivelmente as suas articulações, que vocês chamam de juntas, né, popularmente, elas vão estar em desequilíbrio, elas vão estar precisando de um fortalecimento. Então, deve-se avaliar se a caminhada, sim, nesse caso, ficaria em segundo plano. Você poderia primeiro fazer um fortalecimento, com treinamento voltado mais para musculação, funcional, cross-training, algo do tipo que você, hidroginástica, atividade no meio hídrico, enfim, para fortalecer essas articulações para depois de você ir para a caminhada. Agora, se você é uma pessoa ectomorfa, uma pessoa mais magra, que não vai ter problema do acúmulo de peso nas suas articulações,
você pode sim estar iniciando diretamente com uma caminhada, tá bom? Então, nessa minha fala, para deixar mais claro ainda, não quer dizer que o sobrepeso ou a pessoa que está em obesidade não deve fazer caminhada. Ela deve, mas no momento oportuno para evitar lesões. Quantas e quantas pessoas que estão muito acima do peso e popularmente criou-se essa cultura, Isaac, de você, não, é caminhar, atrever na semana por 30 minutos, tantos quilômetros. Criou-se essa cultura, criou-se essa receita de bolo. E não existe receita de bolo tratando-se de matéria de corpo humano. Não existe essa receita. Então, você deve sim avaliar melhor essa questão, para não cometer erros de se lesionar. Muitas pessoas acabam se lesionando, coluna, joelho, tornozelo, e acabam se desmotivando, abandonando o exercício, porque começou da forma errada. E essas lesões, né, Abílio, a gente pode falar aqui, é importante o que você falou, da importância de buscar o profissional realmente. Por quê? De repente você vai por conta, vou começar a caminhar. Aí você tem diabetes, hipertensão, e essa lesão está ali escondida, né? Está ali, como a gente fala, prestes a acontecer, se você forçar a articulação, principalmente joelho, né, e coluna. A gente tem muitos clientes que a gente atende assim com essa patologia, coluna e joelho, porque não teve essa preparação. Todo o nosso corpo tem que ter uma preparação, né? A gente não chega e vai fazer o exercício. Não, tem que ter um aquecimento, um alongamento, estudar ali quais exercícios são legais para a gente fazer, qual que não dá para fazer, pode ser outro tipo. E aí é importante o que você falou, realmente, salientar a importância de ter um profissional acompanhando e essa questão de colocar ali, você se conhecer até onde o seu corpo pode realizar aquele exercício, né? Só para finalizar, Isaac, antes da próxima pergunta, essa questão que você colocou sobre a caminhada, que foi a pergunta, acho que do Eduardo, né? Então, todo exercício físico, mesmo que você seja iniciante, se ao final daquela sessão de treino, seja caminhada, seja musculação, hidroginástica, natação, você sentiu que não cansou nada, ou seja, foi muito fraco esse treino para você, tá? Para fazer efeito, seja para emagrecer, seja para hipertrofia, seja para condicionamento corporal, apenas para a saúde, você tem que sair ao final da sessão levemente cansado, tá? Que esse cansaço é que o nosso corpo nossas células vão se regenerar. Através da regeneração é que vem o resultado. Mas isso é algo progressivo. Não é no primeiro dia, na primeira semana, que você vai dar um estímulo. Lembra que eu falei? Sair do treino levemente cansado. Aí depois, ao longo dos meses, você vai aumentando essa intensidade. Muito bem. Vamos à última pergunta, Ismael. Essa pergunta realmente é pessoal. Eu mesmo vou fazer aqui. É do Ismael Teixeira, que estou aqui nos bastidores. Cobra dele, Abílio, a consultoria, tá bom? Vamos aproveitar que a gente está com pessoas boas aí hoje. Abílio, eu queria saber assim, um pouco sobre suplementação, né? Quando você chega numa academia, quando você chega num local onde faz treino funcional, ou faz aí aqueles treinos mais intensos, né? Esqueci o nome agora. CrossFit, né? CrossFit, etc. e tal. E a gente vê que muitos profissionais hoje em dia estão indicando suplementações. Como funciona esse meio de suplementação? Se isso envolve a educação física ou a questão do nutricionista? Qual o efeito dessa suplementação? Se isso é válido, se não é? Se é legal fazer, se não é legal fazer? Porque a gente vê que muita gente busca soluções sozinho, né? E acaba, às vezes, entrando numa fria por não precisar, às vezes, de um determinado tipo de suplementação, falando aqui nessa linguagem mais popular. Muito bem, Ismael. Tocou num ponto assim muito importante que daria uma live só disso. Um ponto muito polêmico, essa questão de suplementação. Mas como o próprio nome diz, suplementar, algo que já foi complementado antes, em primeiro lugar, deve vir a sua alimentação. Quem vai fazer uma avaliação se você está precisando suplementar de algum macronutriente ou de algum micronutriente, que podem ser vitaminas, peptídeos, minerais, é o nutricionista ou nutrólogo, ou antes deles o médico também pode estar indicando para você procurar um desses profissionais.
o educador físico, o profissional de educação física, ele pode, na nossa legislação, orientar. Ele pode estar orientando para você procurar esse profissional, ou de repente, se você não está rendendo no treino, você está, como você falou, dando um estímulo muito intenso, o suplemento pode entrar como algo que vai te beneficiar. Mas prescrição de suplemento nós não podemos, nós orientamos. Prescrição, nem mesmo o técnico de nutrição pode prescrever, apenas o nutricionista, nutrólogo e também a parte médica. Mas é um assunto bem polêmico mesmo, essa questão da suplementação. O ideal mesmo é nós nos alimentarmos, procurar um profissional adequado para isso e ficar em segundo plano essa suplementação. Se você está iniciando agora, não pensem que a suplementação é remédio para os seus problemas, tá? Eu vou soltar um aqui. Mais de 90% das pessoas que tomam suplementos não precisavam tomar naquele momento, tá? A maioria das pessoas não precisavam tomar naquele momento se tivessem uma alimentação adequada. Acontece que no nosso dia a dia, na correria, é muito mais prático você levar, por exemplo, um shake de proteína na sua bolsa, ou um shake de carboidrato, de maltodextrina, de algumas substâncias. Mas se você criar rotina, se você colocar meta, você consegue levar os seus lanches, né? Se você não tiver condição de estar comprando, você faz em casa, acorda mais cedo, faz tua lancheira, né? E bota na bolsa e vai trabalhar para fazer as tuas 4, 5, 6 refeições por dia, de acordo com o teu biótipo, de acordo com o teu objetivo específico naquele momento. Muito bem, Abílio. O Ismael jogou uma bomba aqui pra gente, né? Esse Ismael é o cara mesmo. Muito bem. Abílio, como combater o sobrepeso em tempo de pandemia e isolamento social? Essa é a pergunta final para a gente fechar a nossa entrevista dessa noite. E como devemos combater o sobrepeso nesse tempo de isolamento social? Muito bem. Fazer atividade física dentro de casa, né? Eu acho que o Isaac, o Ismael, assim como eu, com mais tempo livre agora, a gente está tomando uma conta melhor do nosso lar. Então, gastar essas calorias, lavar um carro, capinar o quintal, né? Ir à padaria a pé ao invés de usar o carro, sempre de máscara, obviamente, evitar as aglomerações, mas, aliado a isso, começar uma rotina de exercício físico também, que é o nosso foco principal aqui da live, do nosso assunto, é você estar realizando um exercício, algo bem planejado para você atingir seus objetivos. Melhorar a alimentação. Você pode comer besteiras? Algumas sim, mas não é todo dia, não é a qualquer momento. Você coloca ali uma vez na semana para estar tomando seu refrigerante, para estar comendo aquele seu docinho preferido, mas tem que botar a rotina, tem que botar o foco. E como eu falei antes também, não estar se estressando, parar de brigar com a mulher, né? Brigar só por coisas que realmente valem a pena, né? Discutir a relação, não é nem brigar, né, Isaac? É discutir a relação e geralmente deixa a razão com as mulheres. Deixa a razão para as mulheres, que a gente ganha muito, Abílio, com isso. Assim, Abílio, eu quero te agradecer e eu quero abrir um espaço para você também divulgar no seu trabalho. A gente está agradecendo a você por se dispor a estar com a gente também, a aceitar o nosso convite, né, o convite da Igreja Batista Nova Vida, por meio da comissão de mídia da igreja, né, o grupo de mídia da nossa igreja, e a gente trazer essa live aqui para o nosso público. A gente quer que você possa deixar também o teu contato, né, para as pessoas que querem te procurar. Você trabalha como personal trainer, como consultor também, consultoria online, que a gente chama, né, consultor à distância. Essa é uma nova prática que já tem acontecido, na verdade, há alguns anos, há muitos anos, né, uns 10 anos mais ou menos, mas a gente está tendo um ápice nessa profissão, nesse momento de isolamento. Queria que você deixasse seu contato, né, que as pessoas possam te encontrar nas redes sociais, para tirar ainda mais alguma dúvida ou buscar uma consultoria com você. Muito bem, Isaac. Eu quero aqui agradecer o convite de toda a equipe que está envolvida nesse trabalho, que tem alcançado muitas pessoas aqui do estado e alguns até de fora também. Agradecer ao pastor da Igreja Batista Nova Vida, pastor Márcio, e sua esposa, sua família, todos que estão envolvidos nessa obra. E o meu contato, que as pessoas podem estar me procurando, é o Instagram, @AbílioOtílio, ABILIO, Otílio, e o Facebook também, Abílio Otílio. Então, através dessas redes sociais, eu posso estar me comunicando melhor com as pessoas que assim desejam procurar. Abílio Otílio no Instagram e no Facebook, ok?
Então, Abílio, a gente deixa nossos agradecimentos a você, né, e recomendar também que as pessoas se hidratem, né, é muito importante a gente se hidratar, estando acima ou não do peso. Pessoas de idade, sempre tomar sua água, né? Quero mandar um abraço para minha mãe e para meu pai que também estão assistindo, né? São idosos, irmão José, irmão Oliveira, lá na Igreja Batista Nova Vida também. Os nossos idosos, né, que precisam se hidratar, as crianças, né, lembrar todo mundo, tomar bastante líquido, né, e se alimentar corretamente, descansar e fazer o seu exercício físico, a sua prática de atividade física, tá bom? A cada dia. Te agradeço, Abílio, nesse momento. Passo aqui a palavra ao Ismael, a gente vai sair de cena agora, o Ismael vai voltar aqui com a gente para a gente louvar ao Senhor. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus pela vida desses excelentes profissionais que realmente trouxeram aí ensinamento às nossas vidas nessa noite, né? Como é bom render louvores ao Senhor, através também desse cuidado com o físico, né? Eu quero dizer a vocês que estão nos acompanhando, sejam cristãos ou não, que a Bíblia também nos instrui, né? A Bíblia é tão completa que ela nos instrui a cuidar do corpo, né? A cuidar desse templo. Se Deus nos deu fôlego de vida, é porque Ele deixou essa responsabilidade nas nossas mãos, né? Por isso não vivemos tendo uma vida dissoluta, comendo qualquer tipo de alimentação, né, Isaac? Fazendo qualquer coisa com o nosso corpo que seja prejudicial. Sim, tendo esse cuidado todo especial para com o corpo. Vamos cantar o cântico Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. E logo após a gente vai estar orando, encerrando essa live. Eu quero agradecer a você, da nossa igreja ou não, que nos acompanhou até o final, que esteve conosco nessa adoração, nessas orientações. E, acima de tudo, como a gente sempre tem pregado, né, sempre como o nosso pastor tem dado orientação aos nossos corações, que tudo que aprendemos, né, deve ser colocado em prática, né, que possamos colocar em prática aquilo que aprendemos, que isso não fique apenas na teoria, que você possa realmente, a partir de agora, a partir de hoje, tomar um novo rumo com relação a esse cuidado corporal, né, um novo cuidado com a sua saúde física, mental, espiritual, né, que você possa ter realmente um novo trilhar de caminhada ao lado de Cristo, ao lado dos teus irmãos, tendo um cuidado especial com a tua saúde de modo geral. Amém? Ele é exaltado. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele exaltado. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, para sempre exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado.
Amém. Oremos. Senhor Deus, Pai, de amor, de misericórdia, graças te damos por tudo que o Senhor derramou nas nossas vidas nessa noite. Sentimos a Tua presença e a Tua graça conosco aqui nessa transmissão, ó Pai, nos lares cada um também pode vislumbrar a Tua glória, as Tuas grandes misericórdias, ó Pai, sobre a sua vida. Muito obrigado, ó Pai, pela vida dos nossos profissionais da educação física, não só os dois que estavam aqui, ó Pai, mas toda essa classe que foi escolhida pelo Senhor, essa classe que foi separada pelo Senhor para desenvolver trabalhos importantíssimos, ó Pai, a essa sociedade ao qual vivemos. Muito obrigado, ó Pai, pelo conhecimento que o Senhor tem derramado na vida de cada um deles, que eles possam ser profissionais competentes, ó Pai, profissionais cuidadosos, zelosos, envolvidos, ó Pai, com a Tua causa, com essa obra de cuidar, ó Pai, do corpo físico, de orientar pessoas, de cuidar, ó Pai, do corpo físico que o Senhor deu a cada um, da vida, ó Pai. Muito obrigado, Deus, porque eles se colocaram à disposição para falar um pouco mais, ó Pai, sobre as suas áreas de atuação e alcançaram, assim, uma proporção de pessoas em todo esse Brasil querido, ó Pai, ao qual amamos. Senhor, te pedimos, em especial pelos nossos profissionais da área de saúde que estão na linha de enfrentamento do Covid-19, ó Pai, os médicos, os enfermeiros, os maqueiros, os técnicos em radiologia, os atendentes, ó Pai, os porteiros, as pessoas que trabalham na limpeza dos hospitais, aqueles que trabalham na desinfecção, ó Pai, de lugares, ó Pai, onde essa doença tem muitas vezes ganhado espaço, ó Pai. Senhor, cuida da vida de cada um, das famílias. Nós temos acompanhado, ó Pai, nos jornais, nas televisões, que muitos estão longe das suas famílias, ó Pai, pelo risco de contágio, pelo risco de contaminação. E te rogamos, ó Pai, as bênçãos sobre cada família, sobre cada um que clama pelo Seu nome, ó Pai, nos hospitais, que estão em situações caóticas, em situações extremas, ó Pai. Te pedimos que com Teu Espírito dê o alento necessário a cada família, a cada vida, ó Pai. Atinge o coração daquelas famílias que estão aflitas, ó Pai, porque tem os seus parentes em situações calamitosas, ó Pai, em UTIs, internados muitas vezes, outras vezes entubados ou em situações iniciais. Senhor, atende aos aflitos, ó Pai, esse é o nosso clamor, essa é a nossa súplica. Senhor, te oramos pelos nossos, da nossa igreja, Batista Nova Vida, ó Pai. Acalma o coração de cada um, esteja com os acamados, ó Pai, aqueles que estão nos leitos de hospitais e que estão nas suas casas também, ó Pai, aqueles que estão ouvindo essa live nesse momento, adentra os corações de cada um e que cada um possa sentir o conforto advindo do Senhor, ó Pai. Abençoa a vida do Abílio e do Isaac, ó Pai, que o Senhor acrescente cada dia mais, ó Pai, a vida dos Teus servos. Obrigado por eles já conhecerem do Teu Evangelho, do Teu santo amor, que o Senhor faça resplandecer, ó Pai, a Tua luz na vida de cada um deles e que eles possam ser extremamente abençoados, ó Pai, no desenvolver das suas profissões e no decorrer, ó Pai, das suas vidas relacionais, e também na vida laboral, ó Pai. Abençoa a cada um deles. Muito obrigado pelos servos que transmitem o Teu Evangelho, ó Pai, nos templos, nas lives, ó Pai, em outros estados e no nosso estado roraimense, ó Pai. Te entregamos, ó Pai, a nação brasileira em Tuas mãos. Faça segundo a Tua vontade, ó Pai, faça segundo o Teu querer. Nós confiamos em Ti e sabemos que o Senhor tem as melhores providências. É isso que Te agradecemos e Te honramos em nome de Jesus. Amém. Quero mandar um abraço também ao nosso irmão Tarsis, que lembrei aqui durante a live, que é também um profissional de educação física, né, que trabalha ali na Escolinha do Flamengo. Também um abraço especial para nossa irmã Andriele Vilazzi, também personal trainer, que também é nossa irmã em Cristo Jesus, e também tenho certeza que está acompanhando aí ao vivo essa nossa transmissão. Que Deus possa ficar com você aí, onde você estiver, que você possa ter uma vida abençoada, um restante de semana abençoado pelo Senhor, e onde quer que você coloque a planta dos teus pés, que você possa ser honrado, né? Que você possa ser realmente uma luz em meio a essa pandemia, né? E como dizemos aqui, dentro da nossa equipe interna, com Covid ou sem Covid,
faça tudo para a glória de Deus, né? Que as tuas ações, que os teus pensamentos, que o teu viver, que a tua fala, que a tua dedicação em estudo da palavra, que as tuas orações sejam todas para a honra e glória do Senhor Jesus. É um prazer estar com você. Muito obrigado por ter permanecido até aqui. E nos encontramos no domingo, às 19h30, em nome de Jesus. Amém.